convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o verso de número 3. Na minha versão, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Curva a sua cabeça. Amado Deus, graças nós te damos por nossas vidas. Graças nós te damos, meu Pai amado, por este culto, por este ambiente, por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Graças nós te damos, meu Deus querido, pelo louvor que foi ministrado, pelos testemunhos, pela oração e agora pela palavra apresentada, meu Deus, e proposta a nós. Convidamos o Teu Espírito Santo que está aqui nesse culto, que continue nos conduzindo. Receba e conduza-nos, Pai, à sala do trono, para que possamos adorar o Senhor e receber a palavra dEle. Nós oramos agora e te pedimos a Tua bênção no nome de Jesus Cristo. De trabalharmos um pouquinho sobre a questão da autoestima. Até porque é na adolescência onde os maiores incidentes de autoestima podem aflorar e interferir definitivamente na vida da pessoa. Existem problemas que as pessoas vão viver o resto da vida tentando resolver, que se adquire na adolescência. E um dos problemas é uma visão distorcida de si mesmo, uma visão não equilibrada da sua condição humana, e isso sofrendo influência de vários aspectos, de vários fatores. E para os adolescentes em especial, a aparência física. E dentre outras coisas também, a própria convivência no lar. E nós queremos trazer esta palavra, mas eu entendo que ela não se aplica somente para os adolescentes. Porque existem muitas pessoas que estão dentro ali da meia idade, entre 30 e 50 anos, que ainda sofrem e não conseguem fazer uma boa leitura de si mesmo. E em muitos casos, são verdadeiros carrascos de si mesmo, se torturando, se punindo e impedindo a si mesmo de grandes conquistas por consequência desta falha ou desta deficiência ou de uma falta de ajuda nesse aspecto em relação à sua autoestima. Agora, não se surpreenda, porque este problema, ele não é próprio de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, e muito menos de jovens. Pessoas que vivem a vida inteira de forma tranquila, equilibrada, mentalmente, socialmente, podem se surpreender quando chegar à terceira idade. Após ali os seus 60, 65 anos, quando não querem mais, não querem de forma nenhuma se sentirem inúteis, começam a viver de forma ávida a ter que fazer alguma coisa para provar que ainda é útil. Mas quando chega a determinados limites da força física, emocional, aí começa de novo a sofrer problemas com baixa estima. Começa de novo a ter problemas graves
Em alguns casos pela primeira vez, em outros casos de novo. E é por isso, meu amado irmão e irmã, que nós separamos esse texto para que nós pudéssemos analisar, e dentre ele outros também. Porque neste conselho que o apóstolo Paulo está trazendo para os crentes de Roma, ele está pedindo a todos que procurem ter uma visão equilibrada de si mesmo. Olha para vocês verem como é que diz na Nova Versão Internacional, a NVI, o mesmo texto. Olha como é que está escrito: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve. Aqui está falando de qualidades superlativas. Aqui está falando de um exagero de autoestima. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Não vá cair no outro extremo, que é a baixa autoestima, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Olha como é que diz na Nova Tradução da Linguagem de hoje: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Ou seja, cada qual tem as suas qualidades e potencialidades, mas não exagere. Não pense exageradamente de si. Aqui ele está pedindo para que todos tenham cuidado, para que não exagere no ponto de vista acerca de si próprio. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Agora, obviamente, buscando equilíbrio. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Com base neste conselho do apóstolo Paulo, nós queremos trabalhar hoje um pouquinho sobre esse tema, e eu não vou conseguir esgotá-lo, porque realmente, quando você vai estudar isso, você vê que é um oceano. E nós poderíamos ficar aqui 2, 3 pregações trabalhando com tranquilidade esse tema e tentando ajudar a muitos acerca disto. Mas é muito importante, meu irmão, minha irmã, que nós venhamos trabalhar esse tema. E aí você vai perguntar assim: pastor, mas como é que isso pode se manifestar? Há um tempo atrás, quando eu estava pastoreando uma determinada igreja, das que eu já tive o privilégio em Deus de assumir, nós tivemos um trabalho com um determinado senhor, jovem. Ele deveria ter na época ali uns 30 e 32 anos de idade, um jovem senhor. E ele era muito conhecido na cidade por as suas qualidades de frequentar um determinado bar importante da cidade e dar muito trabalho. E aconteceu um grande avivamento, e esse senhor, esse jovem senhor, se converteu na nossa igreja. E era uma pessoa, diríamos assim, que tinha sérios problemas com a sociedade, de respeito e tantas outras coisas mais, de ser respeitado e tudo mais. E aí ele veio para Cristo, e veio para a igreja, e todo mundo ficou feliz, e foi notícia na cidade, foi notícia ali no bairro, no local onde morava, porque era muito conhecido. E ao se converter na nossa igreja, todo mundo ficou feliz e admirado. E a pessoa veio de uma situação muito difícil, socialmente falando, e veio para Cristo. E uma vez na igreja, com pouco tempo que estava na igreja, já queria doutrinar todo mundo e já queria ensinar o pastor como pastorear a igreja. E já estava repreendendo todo mundo,
repreendendo os líderes e querendo assumir posições estratégicas, e ficava indignado com determinadas coisas, ao passo que eu tive que chamá-lo para uma conversa, e falei com ele, falei assim: meu amado irmão, há poucos dias atrás, você estava sentado nos meios fios aqui da cidade, procurando pessoas para te levar para casa, e agora há pouco tempo você está na igreja e você já quer ensinar e doutrinar e repreender todo mundo. Você não saiu de uma posição extrema e não foi para outra? Naturalmente, irmãos, o ser humano tem uma certa tendência de perder o ponto de equilíbrio das coisas. É muito comum, às vezes, pessoas que estão numa posição de muita humildade, por exemplo, numa empresa, quando recebe um elogio ou uma promoção, e aí pronto, já muda para o outro lado, já se considera o autoritário e quer mandar em todo mundo e demitir até o patrão. Este senso de desequilíbrio, esta facilidade que nós temos de não fazer uma boa avaliação das coisas e de nós mesmos, prejudica os nossos relacionamentos cristãos, familiares e sociais. É muito fácil perdermos coisas importantes por falta de um equilíbrio emocional, falta de um equilíbrio de senso. E é por consequência disso que eu quero trabalhar com vocês, como avaliarmos, analisarmos bem a nossa autoestima, porque isso é um fator preponderante. Aprendemos a fazer uma autoavaliação. Em primeiro lugar, eu quero definir com vocês o que é autoestima, porque não é uma doença. Em primeiro lugar, não é uma doença ter baixa autoestima. É somente uma visão distorcida, que pode trazer comprometimentos, pode trazer dificuldades no casamento, traz sérios problemas entre irmãos. Nós temos uma casa com 4 irmãos, 2 têm problema com baixa autoestima, e um tem uma autoestima superlativa. Então nós temos problemas sérios de convivência desses irmãos. Os irmãos vão ter contendas constantemente por causa dessas visões distorcidas que tem das coisas. A autoestima é a visão que nós temos de nós mesmos, como é que nós nos valorizamos e como é que nós nos percebemos, como é que nós nos enxergamos. Como eu me enxergo? Que avaliação eu faço de mim mesmo? É muito comum sermos avaliados por outras pessoas. Marido é avaliado pela esposa o dia inteiro, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada também. Esposa é avaliado pelo marido nos fins de semana, dá folga no meio de semana, e assim vai. Mas a autoavaliação, na maioria das vezes, quando nós vamos fazer uma autoavaliação, nós temos 2 perigos. O primeiro é de nos supervalorizarmos, e o segundo, de nos autodepreciarmos. Podemos cair em 2 extremos perigosos. No âmbito da psicologia, meus irmãos, a autoestima consiste em uma avaliação subjetiva que determinado indivíduo faz de si mesmo. Precisa ser controlado, equilibrado. Neste caso, as características como a dignidade, o respeito e a confiança são presentes na personalidade dessa pessoa. Você sabia que tem muitas pessoas que não se respeitam a si mesmo? Se eu me deprecio a mim mesmo, eu estou faltando com respeito comigo mesmo. Muitas das vezes eu exijo que todo mundo me respeite, mas eu mesmo não me respeito. Muitas das vezes eu tenho uma visão muito exagerada de punição, de autopunição. São 2 perigos: a autoprojeção exagerada
e a autopunição desequilibrada. Este conceito, ele é baseado em nossas próprias opiniões e até mesmo crenças, valores que constituímos e consideramos sobre nós mesmos ao longo do tempo. É o chamado amor próprio. Como é que a baixa autoestima desenvolve na nossa vida? Que é a baixa autoestima? Baixa autoestima. É enjoadinho esse termo, mas é assim mesmo que fala. É quando eu desenvolvo uma percepção negativa de mim mesmo, a ponto de eu não confiar em mim mesmo mais. Eu mesmo não confio mais nas minhas capacidades. Eu não confio mais nas minhas habilidades. Não confio mais na minha perseverança. Eu não confio, eu não acredito que eu sou capaz. Existem muitas pessoas que olham para mim, ou olham para você e falam: você é capaz, você consegue sim, vai, eu te ajudo. E você: não, eu não vou, eu não posso, eu não consigo, eu não presto, eu não sei, eu não faço, eu não vou, eu não. E você coloca tanto limite, tanta barreira, que você não vai à frente, não conquista, porque você pôs um limite. E sabe quem é que consegue remover esse limite? Só você mesmo. Só você mesmo consegue remover esse limite, se ninguém te ajudar a entender isso. É quando você passa a ter uma dificuldade de se aceitar. E são frases, a baixa autoestima, ela é conhecida quando uma pessoa começa a dizer frases do tipo assim: eu sou um fracasso mesmo. Eu sou um fracasso. Eu não sirvo para nada nessa família, nesse lugar aqui. Eu não sirvo para nada. Eu não presto para nada aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui neste lugar, porque eu não sirvo para nada. Eu sou um fracasso. Ou eu mereço sofrer mesmo. Esse sofrimento, todas essas coisas que estão acontecendo comigo, eu mereço. Frases desse tipo, que porventura, talvez você já tenha falado, são sintomas de que você esteja com baixa autoestima. É um sentimento que te incapacita, e incapacita a pessoa de alcançar os seus objetivos. Na vida profissional, ele não avança, ele não sai daquele ponto. Ele não avança, não consegue avançar. Na vida emocional tem sérios problemas, exatamente porque tem desconfiança de si mesmo. Com isso, ele perde inúmeras oportunidades de crescimento na vida. Às vezes é convidado a ser promovido, às vezes tem certas situações que a pessoa pode fazer, pode liderar, e a pessoa, ela não vai, porque ela mesma pôs um limite para ela. A pessoa também pode ser capaz de mostrar ela é incapaz de mostrar bondade consigo mesma. Eu sou bom com todo mundo, mas na hora de ser para mim, eu me puno. Eu permito todo mundo, mas na hora que é para mim, não. Eu sou carrasco de mim mesmo. Já começa a ficar um problema quando a pessoa comete um erro e não consegue superar os seus erros. Não consegue superar. Começa a acreditar que para o seu erro não existe perdão. Não existe solução para o seu erro. Que é a pior pessoa da terra. É a pior pessoa da família. E que vive errando e que vai errar de novo. E coloca essa sina. E coloca esse estigma. E nesses casos, você pode oferecer o evangelho de Cristo, que ele fala: nem Deus tem poder para perdoar meu pecado. A pessoa começa a acreditar que ela realmente não merece nada. E ela começa também a acreditar que não é bom o suficiente para as coisas ou para
as pessoas e por isso deve ser infeliz. O que pode causar uma baixa autoestima? Quais são as situações? Eu posso citar algumas delas aqui para vocês. Em primeiro lugar, não de importância, mas pela ordem que eu coloquei aqui, ser intimidado demasiadamente ou sofrer abusos. Quando a pessoa ela é muito podada, você vai podando aquela pessoa sucessivamente, constantemente, você leva aquela pessoa a acreditar que ela não tem direito a nada. Porque, por exemplo, toda ideia que ela dá, você não acata. Toda ideia que ela dá, você rejeita, você critica, você debocha, você isso, você aquilo outro. Um filho, um membro da família, dentro da família, quando todos os irmãozinhos dão ideia e os pais acatam, mas a ideia que ele dá, todo mundo ri, debocha dele, critica e fala que ideia maluca, onde é que você estava com a cabeça? Então vai criando aquele problema. Pais super protetores ou super controladores podem ajudar no processo de gerar baixa estima, baixa autoestima nos seus filhos. E assim em todas as outras áreas também. Pastor super controlador e super protetor pode gerar baixa autoestima nos membros, porque eles passam a acreditar que eles não conseguem nada, porque o pastor não deixa eles fazerem, não divide as tarefas, não acredita no potencial das pessoas, não permite que ninguém supere limites, só ele pode. E aí nós temos sérios problemas. Vítima de preconceito ou discriminação, ou vítima de bullying. Na escola é um campo fértil, nas amizades, na vizinhança, é um campo fértil para bullying e para sofrimento e desenvolvimento disso. Perder um emprego ou ter dificuldade de encontrar um novo emprego. Com o tempo, irmãos, uma pessoa que está com problema de emprego, que não consegue, a pressão da família, a pressão dos amigos, a pressão da sociedade e a pressão das contas que vão vencendo, que era de responsabilidade daquela pessoa, começa a ficar tão pesada que a pessoa começa a ter problemas sérios para desenvolver isso na sua vida. E isso pode ter problemas no trabalho ou na escola, perseguição ou competição. Quando você é muito perseguido, ou quando você é exposto a uma competição prolongada durante muito tempo, isso pode gerar uma situação de estresse contínuo e inclusive desajustes sociais, e você vai ter problema com isso. Passar problemas de saúde física, em especial quando afeta a aparência. E aí sim a pessoa vai desenvolver baixa estima, que vai trazer problema sério. O texto que nós lemos, ele pede que nós venhamos ter uma visão equilibrada de nós mesmos, que nós não venhamos pensar além daquilo que convém acerca de nós, mas nós também precisamos tomar um cuidado para não pensarmos a quem. Então o pedido que o apóstolo estava dando aqui era exatamente para que nós venhamos aprender a fazer uma boa avaliação de nós mesmos. E é muito importante, ou seria muito importante, que você respondesse estas perguntas. Respondesse algumas perguntas. Em primeiro lugar, eu quero perguntar a você, e você responda aí somente na sua mente. Se porventura você conseguir fazer aí uma boa avaliação. Quando você passa por alguma dificuldade, algum sofrimento, você acha que você é merecedor disto? E o seu sofrimento ainda é pouco? Se você acredita nisso, então nós temos alguns problemas para resolver. Você acredita que você é uma pessoa capaz de resolver problemas e de superar problemas?
Ou você acredita que você é uma pessoa incapaz de resolver os seus problemas sozinhos? E você é uma pessoa, você se sente bem-vindo no contexto social que você vive, ou você se sente um intruso ali? Você se relaciona bem com as pessoas, ou você prefere o ostracismo, prefere ficar oculto, quieto no seu canto, sem falar nada? Isso, obviamente, tira-se fora as questões aí, que é de conceito pessoal, mas eu quero dizer, porque você acha que você merece viver isolado. São perguntas que você precisa responder, para que você não caia num extremo e nem no outro. Porque o que o apóstolo começa a pedir para nós no verso 1 do capítulo 12, eu quero que você leia comigo. Olha como é que ele disse aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você desfrute das coisas boas que Deus tem para você, para que você desfrute das coisas boas que o Evangelho de Cristo proporciona para a sua vida, você precisa fazer uma renovação na sua mente. Você, em primeiro lugar, precisa entender que você não é melhor do que todo mundo, mas também não é o pior ser humano da terra. Você precisa aprender a reconhecer que você tem determinados limites, mas você não é completamente inútil. Você tem potencialidades, você tem dons, você tem coisas únicas que só você sabe fazer. E então, por consequência disto, você tem dons que Deus te deu. Não existe uma pessoa que não saiba fazer nada. Não existe uma pessoa que não tenha nenhum dom, nenhuma habilidade. Todas as pessoas são hábeis em alguma coisa. Talvez o problema é que a gente não descobriu a importância e não deu valor a isso ainda. Por mais que talvez você não conheça, mas existem pessoas que conhecem isso, reconhecem isso em você. Passe a investir nisto. É muito importante, meu irmão, minha irmã, você reconhecer que além dos dons naturais, Deus tem poder para te dar dons sobrenaturais. E são os dons sobrenaturais que fazem com que a igreja caminhe em um mundo de dificuldades e limites humanos. São os dons sobrenaturais que fazem com que a igreja vença toda a investida das trevas. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos buscar um equilíbrio nessas coisas. Até mesmo para expressar a espiritualidade, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ter uma visão superlativa da espiritualidade. Como é que se manifesta isto? Porque eu falo em línguas estranhas, eu sou melhor do que esses irmãos desse lado de cá. E além de falar em línguas estranhas, eu entrego profecias, eu sou melhor do que essa outra banda de cá. E além de falar em línguas estranhas e entregar profecias, Deus me dá visões, então eu sou melhor do que todos vocês. Esse é o problema, talvez, de alguém que começa a ter uma visão superlativa de si mesmo. O que o apóstolo Paulo está pedindo, meus irmãos, Deus nos dá dons naturais e espirituais, mas não é para que nós venhamos nos sentir maiores ou melhores do que ninguém. Isto é para que nos fortaleçamos para enfrentar as dificuldades da vida, do mundo e as obras malignas, mas isto é para nos dar igualdade de condição, no sentido de unirmos a nossa força e buscarmos o melhor de Deus para a nossa vida.
E aí é onde ele pede: não tenha uma visão ultrapassada daquilo que você é. E aí, olha, para vocês terem uma ideia, além dele fazer a análise do capítulo, do verso 3, pelo qual nós lemos, olha o que ele disse no verso 4. Você está com sua Bíblia aberta? Olha para você ver. Ele vai usar o nosso corpo humano como uma metáfora, como um exemplo disso. O que ele disse? Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé, e assim ele vai especificando. Mas o que ele quer dizer aqui, meu amado irmão e irmã, que nós, como um corpo, temos vários membros, e cada membro tem uma função, e nenhum dos membros podem dizer que são mais ou menos importantes. Cada órgão do nosso corpo, cada membro da nossa constituição humana é extremamente importante para o nosso corpo. Qual membro do seu corpo, qual órgão do seu corpo você escolheria para arrancar e tirar e jogar fora? Porque você não está precisando dele. Por exemplo, o nariz. Para que serve o nariz? Negócio esquisito, é ou não é? Pontudo, no meio da face, você vira para um lado, você vira para o outro, aquele trem está ali atrapalhando. Bora arrancar isso. Você teria coragem de fazer isso, de viver sem o nariz? Não existe um órgão, um membro do nosso corpo que seja deletável. O que significa isso, irmãos? Significa que cada pessoa tem o seu devido valor. Cada pessoa tem a sua devida importância no contexto social e no contexto espiritual. Deus tem um propósito com cada um de nós. Então ninguém de nós somos maior do que ninguém, e ninguém de nós somos também pior do que ninguém. Qual foi o preço que Jesus Cristo pagou para a salvação dos pastores? Qual foi o preço que Jesus Cristo pagou para a salvação das mulheres? E qual foi o preço que Jesus Cristo pagou para a salvação dos jovens? Não foi o mesmo? O mesmo preço, sabe por quê? Porque com o pagamento do mesmo preço, então ele disse para mim e para você, nós todos temos o mesmo valor diante de Deus. Se todos nós valemos a mesma coisa, então não tem ninguém que é inferior para Deus, e também não tem ninguém que é superior. Não existe alguma casta humana que fosse necessário Jesus Cristo morrer 3 vezes por ela. Olha, essa classe de pessoas, elas são tão especiais que Cristo precisou morrer 3 vezes por ela. Não existe isso. E não existe uma classe de pessoas tão inferior. Olha, aquela classe de pessoas ali são tão ralé, são tão insignificantes, que bastou Jesus olhar e fazer assim, ó, com o meu sopro eu salvo vocês. São tão simples, que bastou um sopro para gerar salvação. Não existe isso. E é por isso que o apóstolo Paulo pede que nós venhamos ter equilíbrio na nossa fé, equilíbrio no nosso entendimento, e para que tenhamos equilíbrio nas nossas relações humanas. Quem é o mais especial dentro do contexto conjugal? O marido ou a mulher? Quem é o mais especial para Deus? Quem
quem é mais especial do contexto familiar, os pais ou os filhos? Quem é mais especial no contexto cristão, os diáconos ou os intercessores? Quem são mais especiais no contexto social, a aristocracia ou as pessoas do baixo clero? Quem são as pessoas mais importantes da terra? O ser humano. E aqui, amados, para encerrar, eu quero deixar alguns versos com vocês. Eu quero deixar alguns textos com vocês. Lá em Lucas, capítulo 12, do verso 6 ao 7, o texto diz que nós valemos para Deus mais do que os pardais, e Deus os alimenta. Nós valemos mais do que os pardais. Não que os pardais não valham nada para Deus, mas porque o homem pode ser condenado ao inferno e os pardais não. Então há uma necessidade de amar e salvar o ser humano e morrer por ele para salvá-lo. Então, meu amado irmão e irmã, nós temos o mesmo valor diante de Deus. No Salmo 139, verso 13 e 14, fomos formados de um modo especial e admirável. A nossa própria formação é da mesma forma. Nós fomos formados, todos que estamos aqui, com exceção de Jesus Cristo, fomos formados a partir de um gameta masculino e feminino. A junção desses dois constituiu a mim, a você, dentro de um útero materno. Então todos nós que estamos aqui temos a mesma origem e fomos formados de uma forma extraordinariamente milagrosa. Você talvez nunca parou para pensar, mas você sabia que você é um grande vencedor? Você venceu a primeira maratona, porque quando seu pai e a sua mãe tiveram o relacionamento para culminar na sua concepção, você era um óvulo e um espermatozoide que lutou bravamente até se encontrar, e eis você aí agora. O milagre da formação, inexplicável para nós seres humanos, mas totalmente visível e perfeito aos olhos de Deus. Ele nos viu no ventre da mãe, quando nós ainda nem tínhamos forma de ser humano. Quem já viu um feto? Pelo menos pessoalmente eu nunca vi, espero não ver, mas por vídeo você vê um feto de poucos dias, poucas semanas de formação, não tem, parece um girino. Você já pareceu um girino. Nossa, eu devia de ser um girino gatinho, girininho todo, e eu já era grande naquela época. Os meus irmãos que perderam a corrida para mim, eles ficaram muito invocados. Falei, galera, você fica para a próxima, porque agora é a minha vez, e eis que eu estou aqui. Outra coisa, irmãozinho, Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6, diz assim, olha, Deus nos escolheu para estarmos aqui. Você é um escolhido. Então você está aqui porque Deus te escolheu. Então isso serve para me ajudar a não depreciar a mim e também não me aumentar demais. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui porque eu sou o cara, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu estudei, eu corri atrás, eu formei. Não, eu estou aqui porque Deus me escolheu. E aí eu preciso me ater a este limite, o limite da vontade de Deus. Você está aqui e eu quero dizer para você que você nasceu na sua casa, você está lá naquela família, você é um brasileiro, você é um goiano, ou quem sabe tem pessoas aqui que são mineiro, carioca, paulista, nordestino. Você foi escolhido para isso. Então não tenha vergonha da sua origem, não tenha vergonha da sua família, não tenha vergonha do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, porque Deus te escolheu para ser desse jeito.
Em 1 João capítulo 3, verso 1, Deus nos diz que nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, e temos um Deus como Pai. Então você não é qualquer um, você é filho, você é filha de Deus, aleluia. João capítulo 6, verso 37 diz que jamais, Deus diz para mim e para você, jamais eu te rejeitarei. Se você pensa assim, mas eu sou feinho, eu não sei falar assim, eu sou aquilo outro, eu sou desse jeito, eu sou devagar, eu não penso tão rápido e tal, jamais eu te rejeitarei. Se você ama a Deus, se você quer Jesus Cristo, se você quer ser transformado por Ele, entenda, não é por nada que você manifeste fisicamente ou emocionalmente que fará Deus te rejeitar. Ele te ama do jeito que você é, porque foi Ele que te formou, foi Ele quem te fez, e se Ele te fez, Ele sabe muito bem como você é, então Ele te aceita e Ele jamais te rejeitará. João capítulo 15, verso 1, em mim darão muitos frutos. Os frutos são dados pela graça, pelo Espírito, pelo poder de Deus em nós. Não sou eu que gero muitos frutos, mas Deus gera os frutos em mim. E se você não frutifica, talvez você fique assim, eu não consigo, porque eu não tenho tanta capacidade assim e tal. Querido irmão e irmã, a Bíblia nos diz que é o Deus dos céus quem nos fará prosperar. É Ele que opera em mim o querer e o efetuar. Ele tem poder para me dar dons naturais e sobrenaturais e me fazer superar das dificuldades. Então creia, você pode ser usado por Deus, aleluia. E para terminar, Efésios 2, capítulo 2, versos 19 e 21, diz assim: somos todos membros de uma só família. Que família é? A família de Deus, aleluia. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluias. Se porventura algum dia você já disse assim, eu sou um fracasso mesmo, eu sou um fracassado mesmo, eu mereço sofrer, eu nasci para sofrer. Se você algum dia já disse para você mesmo, eu sou incapaz de mudar a minha história, eu sou incapaz de melhorar a minha vida, eu sou incapaz de melhorar a minha família, eu sou incapaz de fazer meu pai, minha mãe, meus filhos felizes. Se você se olha no espelho e você se rejeita, você se acha feio, desajeitado, você não consegue gostar de si mesmo, você queria ser diferente. Se porventura você olha para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e você fala, eu nasci na família errada, eu queria ter um pai diferente, uma mãe diferente, eu queria ter irmãos diferentes, eu queria ter um país diferente. Ou se porventura, meu amado irmão e irmã, por algum motivo você acha que você tem qualidades superiores ao mundo inteiro, então Deus quer hoje trazer uma visão equilibrada para que você entenda que você é amado por Deus, é dirigido pelo Espírito de Deus, e você deve andar segundo a vontade de Deus. Ele que te formou, Ele que te constituiu, é Ele que vai continuar te lapidando. Ele vai continuar te lapidando. Se você, por causa da sua baixa autoestima, ou por causa dos seus adjetivos superlativos,
Você tem criado problemas conjugais. Você tem criado problemas relacionais com amigos. Tem perdido amigos por causa disso. Perdido emprego. Tem pessoas no seu serviço que não te suportam. De tanto que você é depressivo, é para baixo. Deus quer hoje te dar uma visão equilibrada. Não pense a mais e nem a menos. Entenda que você é muito amado por Deus. Ele te gerou. Você tem o seu valor. Você é especial para Deus. E Ele quer te usar para você ser uma bênção na sua família, no seu casamento, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja, por onde quer que você for. Você é uma bênção de Deus. Aleluia. Não se sinta inferior a ninguém, mas também não se sinta superior a ninguém. Entenda, Deus é quem nos aperfeiçoa e Ele quer moldar a nossa vida. Eu quero orar com você nessa noite. Curva sua cabeça. Amado Deus, nós estamos diante desta palavra. O apóstolo Paulo estava preocupado, Senhor, em que a igreja tivesse uma visão correta de si mesma, que não houvesse, meu Pai, superlatividades espirituais, mas também que não houvesse, meu Deus querido, problemas de aceitação. E por isso eu oro agora por cada vida que está aqui, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família. Ó Senhor, venha curar as feridas. Qualquer problema que tenha acontecido no passado, meu Deus, que possa ter desencadeado, meu Deus amado, um pensamento equivocado sobre si mesmo, tanto para mais ou para menos. Eu te peço em nome de Jesus, gera cura hoje em cada pensamento, em cada entendimento. Gera cura hoje, meu Pai, em cada lar, em cada família. Senhor, eu te peço nessa noite, estende agora as tuas mãos, meu Pai amado, naquele irmão, naquela irmã agora, Pai, que tem sofrido bastante, porque tem se autopunido, porque acha que merece sofrer, e que acha que o seu erro é imperdoável. Senhor, eu te peço agora, toca em cada coração, toca em cada vida, Senhor, aquelas pessoas que têm perdido grandes oportunidades brilhantes, meu Pai, de fazerem coisas extraordinárias, não tem feito, Senhor, porque estão, Pai amado, com a estima desequilibrada. Eu oro agora, estende as tuas mãos e gera cura sobre cada coração, sobre cada vida, Pai amado. Eu te peço, meu Deus, dá-nos uma visão equilibrada sobre a nossa própria vida. Aleluia. Canta, igreja. Canta. Adore o Senhor.